Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu queria expor hoje para vocês um pensamento que eu venho tendo nesses últimos dias, que também condiz muito com a palavra de Deus. Nós fazemos parte de uma geração que, de certa forma, acabou sendo exposta aos pastores, aos pregadores que estavam na mídia, aos pastores e pregadores que ocupavam ali horários nos programas de televisão, que faziam seus programas de rádio e também ocupavam ali extensos horários, e fomos muitas vezes prejudicados, porque isso trouxe para nós uma visão distorcida do evangelho, já que eles pregavam ali muito fortemente a teologia da prosperidade. E isso traz uma distorção do verdadeiro evangelho, que o verdadeiro evangelho é centrado na salvação, no pecado do homem e no plano da salvação, da redenção que Deus tem para nós. E pensando nisso, observando tudo isso que nós já passamos, eu também pude observar que não está sendo diferente hoje com o tempo que nós estamos ocupando hoje nas redes sociais, onde esses pregadores já não estão mais tão em evidência assim, e esse tipo de pregação que nós vimos acabou sendo substituído por uma nova teologia que surgiu, que é a teologia do coach, né? Essa teologia triunfalista, essa teologia que vai mostrar para você que você pode fazer todas as coisas e que Deus ele vai ser com você em todos esses momentos, deixando de lado a pregação sobre arrependimento, sobre perdão, sobre a necessidade de nós reconhecermos que somos pecadores, que é algo que a Bíblia deixa muito claro para nós. Porém, nós que estivemos expostos a tudo isso, hoje eu quero fazer um alerta para você que nós estamos expostos a outro tipo de situação, de pessoas que também iniciam a sua caminhada no Evangelho, iniciam a sua jornada de onde ela se torna conhecida, falando da palavra de Deus, e depois o que nós vemos é que as pessoas usam o nome de Deus para serem conhecidas, mas o que elas querem mesmo é promover o seu produto, é promover o seu negócio, é promover aquilo que vai trazer a ela algum benefício financeiro, aquilo que vai trazer para ela um retorno financeiro. E, como eu já disse, estivemos expostos a esses pregadores nos canais de televisão. Hoje nós estamos expostos a todo tipo de pessoas que começam a produzir os seus conteúdos e no final, o que elas querem fazer ao usar o nome de Cristo é te vender algum curso, é te vender algum conteúdo que vai trazer o retorno financeiro para ela. E eu digo isso porque você precisa tomar cuidado. Porque nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai dizer por muitas vezes, eu recebi do Senhor e eu estou ensinando a vocês. Eu não consigo compactuar essa ideia dos dias de hoje com a Bíblia Sagrada, quando eu vejo que o apóstolo Paulo se desprendeu das coisas que ele possuía e ele vai dizer que ele coloca tudo por perda, simplesmente por saber que ele estava falando do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele tinha encontrado a graça. Enquanto muitas pessoas hoje estão pegando o Evangelho de Cristo e estão fazendo dele motivo para conquistar bens materiais aqui na terra. Estão usando a palavra de Deus para conquistar prosperidade, riqueza, e simplesmente pelo fato de que, ao vender os seus cursos, ao promover os seus projetos, ao promover os seus eventos, essas pessoas passam a ideia de que você estará mais próximo dela, e porque elas constroem uma imagem e você acaba tendo a impressão de que aquilo que a pessoa mostra é aquilo que realmente ela é, você acaba sendo induzido e levado a adquirir esses produtos, esses conteúdos que simplesmente vão consumir aí valores financeiros seus e talvez não vão nem contribuir para aquilo que você precisa. Eu quero recordar a vocês aqui nesse dia sobre Naamã, um homem que era leproso e foi em busca do profeta Eliseu para ser curado, porque ele ouviu dizer que no meio do povo de Israel existia um que oraria a Deus e ele poderia ser curado da sua lepra. E a palavra de Deus nos diz que quando Naamã chega para falar com Eliseu,
Eliseu sequer o recebe. Eliseu vai e envia o seu moço para que venha falar com ele. Aquilo incomoda profundamente a Naamã, e Naamã vai dizer assim: olha, eu vim aqui porque eu achei que o profeta me receberia, que ele colocaria a mão sobre o leproso, que ele invocaria o Deus do céu, e então eu seria sarado. O que acontece é que, ao cumprir a palavra de Deus, que foi enviada através de Geazi naquele dia, e que Geazi traz uma palavra da parte de Eliseu dizendo: vai, mergulha 7 vezes ali no Jordão e você será curado da sua lepra, a Bíblia vai dizer que, depois de muito relutar, Naamã, ele então resolve obedecer aquela palavra. E quando ele obedece aquela palavra e ele é curado, ele volta. Só que agora quem o recebe já não é mais Geazi. Quem o recebe é o profeta Eliseu. Mas o que ele tinha levado para o homem de Deus, o que ele tinha levado para o profeta Eliseu, eram muitos presentes, aos quais Eliseu recusou todos eles. E qual não é a nossa decepção quando nós lemos na palavra de Deus que aquele homem que andava com Eliseu, ele vai dizer que ele precisa daqueles bens, mesmo depois de Eliseu ter despedido a Naamã. Geazi vai atrás de Naamã e diz a ele: preciso dos seus presentes. Preciso porque chegou gente lá em casa e nós precisamos. Naamã de bom grado dá o presente. E a Bíblia nos fala que quando ele retorna à presença de Eliseu, Eliseu pergunta para ele: onde você foi? Ele diz assim: o teu servo não foi a lugar algum. Mas o homem de Deus, Eliseu, vai dizer assim: acaso o meu espírito não esteve com você por onde você foi? E aí fica a seguinte reflexão para nós: que naquele dia que Deus usou o profeta Eliseu para dar uma palavra de cura a Naamã, também foi o Deus que usou também o profeta Eliseu para dizer assim: você cobiçou os presentes que aquele homem tinha, então eis que a lepra dele passará para ti e para toda a sua casa. Então o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão, o que eu quero dizer assim com essa mensagem do profeta Eliseu, de Naamã e Geazi, é que muitas vezes as pessoas estão deixando de lado a palavra de Deus, deixando de lado aquilo que elas têm em Deus, aquilo que eu acredito sim que muita gente pode ter conquistado em Deus, para deixar de lado aquilo que elas têm com Deus, para ir atrás de bens materiais, para ir atrás das riquezas deste mundo que são perecíveis, que são corrompíveis. E talvez hoje você está aí, olhando para a sua vida, olhando para a sua situação, e está dizendo assim, como disse Asaf, né? De que me adianta me guardar, fazer todas as coisas direito? O certo é, ouvintes, que quando nós fecharmos os nossos olhos, se permanecermos fiéis, se não fizermos o nome de Cristo negócios, o nome de Cristo comércio, nós vamos entrar na presença de Deus e não teremos do que ser, não teremos do que nos envergonhar, porque honramos o nome do Senhor aqui na terra. Com essa minha palavra, eu não quero dizer que não existem bons cursos por aí, que não existem bons materiais que são vendidos, porque se fosse assim, não poderíamos adquirir um livro para estudo, não poderíamos adquirir nenhum curso para o nosso crescimento e desenvolvimento. Mas eu te convido a fazer essa reflexão e ficar atento, porque o que nós vemos hoje é o surgimento de muitos influencers. O que nós vemos hoje é o surgimento de muitas pessoas que falam em nome de Deus. E fica o questionamento: quantas pessoas você viu que começaram falando de Deus e no final seguiram uma carreira de stand-up? E no final o que elas queriam era seguir uma carreira secular. E no final o que elas queriam não era cantar para Deus, mas era cantar para o mundo. E elas encontraram dentro do povo de Deus um povo receptivo para ouvi-los. E ali eles começaram. É difícil nós olharmos e chegarmos a essa conclusão, mas eu quero te convidar a olhar, a observar e ser alguém diferente em meio a esse tempo. Não seja enganado por aqueles que estão usando apenas o nome de Deus para angariar recursos financeiros para as suas vidas. Sejam eles pastores, sejam eles pregadores, sejam eles influencers que você acompanha aqui na internet.
mas esteja, sim, atento e seja guiado pela palavra de Deus. Talvez alguém está querendo aí te vender uma Bíblia de ouro. Talvez alguém está querendo te vender algum material caríssimo e você está dizendo assim, nossa, eu preciso porque isso vai ajudar no meu crescimento, na minha edificação espiritual. Mas será que o que você precisa não é entrar para o seu quarto, dobrar o seu joelho, buscar ao Deus que vê em secreto, estar em secreto e falar com Deus que vê em secreto? Porque o seu crescimento espiritual está naquela oração que você tem negligenciado todos os dias, naquele tempo de meditação na palavra de Deus que você tem negociado em todos os dias. Não compre produtos e materiais pensando em ficar próximo daquele influenciador que você admira, mas procure adquirir o hábito de estar perto de Cristo. Tenha aquele desejo de estar na presença dele e saber que ele estará ali por completo para você. Que nesse dia você se sinta renovado para que você possa ir aos pés de Cristo e buscar a ele, sabendo que as fórmulas mágicas que te vendem aí pode ser apenas uma forma de arrecadar dinheiro. O que eu quero te convidar é para que você tenha uma vida íntima e sincera com Deus, sabendo que no passado homens lutaram para defender a palavra de Deus e hoje muitos têm lutado para vender os seus cursos. E que você possa fazer dessa simples Bíblia que você tem na sua casa, não necessariamente é uma Bíblia de estudo, mas é ela que você vai conhecer a palavra de Deus. É nela que você vai ler e você vai entender o que Cristo tem para você. Seja doutor em Gênesis, seja doutor em Êxodo, seja doutor na Bíblia Sagrada, seja doutor na palavra de Deus, seja aquela pessoa que conhece os autores sagrados, que conhece os nomes dos heróis da fé, que sabe quem são as pessoas de quem a Bíblia fala, conheça as suas histórias, como elas são retratadas. E não fique se envolvendo com essas pessoas que amanhã depois você pode se decepcionar com elas. E que ao você olhar para Cristo e somente para Cristo, você veja que ele sim é o autor e consumador da sua fé. Ele é aquele que começa a boa obra, e ele começa, e ele também pode terminá-la. Então, se você está aí achando que você precisa de algo mais para você se aproximar de Deus, vá ao seu tempo de oração, ao seu tempo de devocional, ao seu tempo de busca para você estar próximo de Deus. E não gaste aí o seu dinheiro com essas coisas que não vão te trazer crescimento espiritual. Bom, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, a estar juntamente aqui conosco para você ouvir um pouco mais da palavra de Deus e você ter reflexões como essa. Se você passou por alguma situação assim, ou estava em dúvida sobre algo, ou estava pensando assim, será, e essa palavra foi boa para você, veio num tempo oportuno, deixa aqui embaixo seu comentário, compartilha com alguém que precisa ouvir também essa mensagem e eu te vejo. Nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!